Vamos continuar nossa jornada. Vamos falar sobre Kanban. Fica comigo nesse episódio, nós vamos tratar sobre isso hoje. Podcast Universidade Renasoft. Olá, seja bem-vindo ao podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e, como sempre, é um prazer te receber por aqui. É sempre muito bom te ver conosco e a gente aí trocando e aprendendo junto. Lembre-se sempre de ficar muito à vontade a mandar aí a sua mensagem para nós. A gente sempre curte receber as mensagens de vocês, trocar informações, trocar conhecimento. É sempre muito legal quando vocês participam. E nós estamos aqui nesse terceiro episódio da nossa jornada sobre esse mundo agile, sobre esse mundo ágil que a gente tem tocado aí ao longo desse tempo. Este é o nosso terceiro episódio. E para este terceiro episódio a gente vai tratar sobre Kanban. Só lembrando, 2 episódios atrás a gente falou um pouquinho sobre o mindset ágil e no último episódio a gente falou também sobre como organizar aí as metas através dos OKRs, mais uma ferramenta do mundo ágil que a gente trouxe para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Kanban. É mais uma ferramenta que você pode usar neste pensamento, nessa forma de pensar ágil. E o Kanban, ele é aplicado dentro do mundo ágil como uma forma de controlar os trabalhos, de, na verdade, verificar como os trabalhos estão sendo feitos, o andamento das coisas. Você pode usar o Kanban. Se você tem em OKR uma ferramenta que vai te colocar frente a frente as suas metas, a partir do momento que você tem as suas metas e as suas iniciativas, você pode também criar ali lista de afazeres, coisas que devem ser feitas, e por quem devem ser feitas, por quanto tempo, quais são as prioridades e tudo mais. E para esta finalidade exatamente, você pode usar o Kanban. A origem do Kanban é uma origem japonesa, ela faz parte aí do núcleo da Toyota de produção. Originalmente, o Kanban foi usado para controle e gestão de estoque, de fluxo de peças, então eles usavam aí para movimentação, Na verdade, o Kanban você tem 2 tipos, movimentação e produção. O que a gente mais usa, o que na verdade o mercado absorveu foi o tipo produção. Mas originalmente ele foi nesse tipo movimentação, onde se controlava então a gestão de estoque e fluxo de peças. Não é novo, o Kanban não é novidade, ele nasceu na década de 40 e foi iniciado, seu uso foi iniciado em 1953, então, pela Toyota. E, portanto, ele é uma ferramenta, digamos assim, já experimentada, que você pode ter certeza que funciona. A palavra Kanban é uma palavra de origem japonesa, lógico, e o significado dela a gente pode traduzir como cartão ou como sinalização. Por que, na verdade, Então, por que cartão ou sinalização? Ora, para quem talvez já viu o Kanban, já entendeu diretamente por que isso, mas para quem nunca viu, imagine um quadro branco, onde você tem diversos post-its ali colocados e distribuídos, e nessa distribuição você sabe exatamente como é que o trabalho está ocorrendo, dividido em colunas. E cada post-it desse pode ser colorido, definindo ali prioridade, definindo pessoa. Então, por isso que Kanban vem aí desse cartão ou sinalização. Então, é uma ferramenta que te ajuda, de uma maneira muito visual, perceber a efetividade da produtividade. O quanto, por exemplo, um time, uma organização, está sendo produtiva naquilo que está sendo executado. O fluxo dessa produção, exatamente, se o fluxo está correndo tranquilamente, se há algum problema,
se as pessoas estão sendo produtivas, se as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, se os prazos estão sendo cumpridos, se alguém que está procrastinando, por exemplo, alguma atividade. E aí você consegue ter uma visão muito simples disso, de uma maneira muito clara, sobre esses itens. E, obviamente, quando você coloca essa visão, você vai conseguir tomar as medidas necessárias para que as coisas fluam. Ao mesmo tempo, esse quadro ele fica visível para toda a organização, para todo o time. Então, todo mundo acaba tendo uma visão do que o outro está fazendo, acaba tendo uma visão do que deve ser feito, para onde que deve ir, qual é o trabalho a ser realizado, quem está fazendo o que em qual determinado momento. Então, eu consigo, através de uma ferramenta de Kanban, registrar as tarefas das pessoas, né, ou programá-las e percebê-las como elas estão, por meio de registros visuais. E essa talvez seja uma das grandes razões pelas quais a gente tem o Kanban consolidado aí no seu uso, porque fica muito simples e muito fácil realmente de perceber como anda o trabalho. Se você conseguir aplicar o Kanban na sua organização, e fique muito tranquilo, porque o Kanban, no seu tipo de produção, ele é muito adaptável a qualquer tipo de necessidade. Então você vai ter aí, como necessidade, por exemplo, o controle de um projeto, ações de um projeto, você vai precisar executar uma determinada tarefa onde você tem passos para concluí-la, você pode colocar isso aí num quadro Kanban, né? Você pode distribuir as tarefas do seu time num quadro Kanban. Então ela é muito... o quadro, né? O Kanban, ele é muito adaptável hoje. O mercado, inclusive, absorveu muito fácil o Kanban para as suas atividades e as suas formas de trabalhar. Então você tem Kanban dentro de recursos humanos, você tem Kanban dentro de processos de marketing, né? Campanhas de marketing, por exemplo. Você tem Kanban no desenvolvimento de software, você tem Kanban, enfim, e em toda e qualquer área tem como você aplicar os conceitos de Kanban para distribuir as tarefas e verificar como as coisas estão andando. Por quê, né? Por que colocar o Kanban? Eu acho que essa é uma grande questão. Claro que a gente está falando aí, né, nesses episódios sobre a agilidade, então quando você tem um aspecto visual, né, e você consegue entender o que está sendo feito, como, quando, por quem. É claro que você consegue tomar umas decisões ali de uma maneira mais ágil e verificar antecipadamente problemas. Então, se falar em agilidade, o Kanban caiu muito, muito fácil no mundo ágil, né? Então a gente pode utilizá-lo aí como uma ferramenta para melhorar, inclusive, os quesitos de agilidade. É importante que melhore a comunicação também, né? Todo mundo vai saber o que precisa, o que está sendo feito naquele momento, o que já foi terminado, né? Então, você no quadro Kanban tem essas 3 áreas, né? Do que é necessário fazer, do que está sendo feito e do que foi terminado. Todo mundo vê. Então, isso melhora bastante a comunicação da equipe, vai reduzir custo, vai reduzir desperdício, vai te colocar frente a frente a planejamento de tarefas, e você vai conseguir eliminar, inclusive, tarefas que talvez não agregam valor algum ao seu projeto, à sua organização, só estão ali ocupando tempo e espaço. Você vai conseguir, inclusive, otimizar as tarefas. Obviamente, você vai conseguir reduzir os tempos dos processos, porque uma vez que aquilo está divulgado para todo mundo, as pessoas vão assumir as suas responsabilidades e vão buscar reduzir os tempos das suas execuções também. Além de, claro, de ser muito fácil e a interpretação muito fácil, muito simples, você, por fim, acaba diminuindo também a própria ociosidade, procrastinação das pessoas, porque as pessoas não ficam sem saber o que fazer, né? Tá tudo dentro de um quadro e a partir do momento que está ali, né, a pessoa terminou uma tarefa, ela já consegue ver qual é a sua próxima e consegue colocar ali
e essa distribuição no quadro e continuar a atividade. Como que você pode, essa é a grande questão, né? Como aplicar o Kanban? Bom, você pode aplicar o Kanban, como eu falei, você pode aplicar em um produto, você pode aplicar em tarefas, pacotes de tarefas de projetos, você pode aplicar o Kanban no desenvolvimento de software, você pode aplicar o Kanban em projetos de inovação, você pode aplicar o Kanban, enfim, em qualquer coisa que você tenha uma lista de tarefas e pessoas que você vai atribuindo ali para executar essas tarefas. Aí você vai fazer um quadro branco, né? Um quadro onde minimamente você vai colocar 3 colunas, né? Uma coluna onde você vai colocar as coisas a serem feitas, né? O to do, ou coisas a fazer. Na coluna do meio, o doing, ou tarefas em execução, coisas que estão sendo executadas. E na última coluna, você vai colocar o done, né? Ou tarefas concluídas. É claro que você pode adaptar essas colunas mediante a sua necessidade. Por exemplo, você pode colocar a fazer, você pode colocar inclusive mais colunas dentro dos itens a fazer, por ordem de prioridade, como itens emergenciais, itens de prioridade 0, itens não urgentes. Nos itens que estão sendo feitos, você pode também subdividir, né? Você pode fazer as tarefas de execução divididas. Às vezes, né, você fazer uma coisa requer diversos passos, então você pode dividir essas tarefas de execução nos passos que você tem para fazer, por exemplo, preparação, planejamento, levantamento, organização, efetivamente a execução, e depois isso passa para a terceira coluna, que é tarefas concluídas, que aí, claro, pode ser uma coluna só, ou se você julgar necessário, pode subdividir essa coluna em outros espaços. Então veja como ela é uma ferramenta bastante adaptável, né? Então você vai ter um quadro que você vai saber, né? E cada espaço desse, cada tarefa, você pode utilizar um post-it, né? Um post-it, às vezes ali de cores diferentes para pessoas diferentes. Você coloca um post-it, ou por prioridades, coloca um post-it ali. Por exemplo, o Juan tem que fazer tal atividade. Aí você coloca lá no item o que deve ser feito. Quando eu for fazer aquela atividade, eu pego aquele post-it da primeira coluna e coloco no tarefas, no fazendo, né? Que eu estou fazendo aquilo. Quando eu terminar, eu tiro o post-it da coluna do meio e jogo para a coluna final. Assim você vai percebendo as tarefas que você transmitiu, aquelas que estão sendo feitas e aquelas que terminaram. Olha que controle, né? Que possibilidade de controle. Né? Você tem isso na sua mão. E aí você vai fazer isso para a equipe toda, para todo o time, né? Os times que você tiver aí sob sua gestão, você pode fazer sem problema algum. Então você vai identificar as etapas aí que você precisa, vai dividir essas colunas em subcolunas ou não, pode colocar aí tags ali, né? Tipo urgente, prioridade 0, não urgente, pode esperar, alguma coisa nesse sentido. Se você achar que isso faz sentido para você, vai fazer esse quadro, vai colocar ali os post-its, né? E distribuir as tarefas. É importante que para cada tarefa você consiga também delimitar os tempos, né? Para execução de cada coisa, para que não fique uma coisa ali jogada, largada no quadro. Então, para fazer a tarefa número 1, o Juan tem 3 horas para fazer aquilo. Aí você marca no post-it, no meu post-it ali, que eu tenho 3 horas para executar, por exemplo. Tá? E esse quadro ele fica dinâmico, né? Você vai colocando post-it, vai mexendo ele de lugar até as tarefas serem concluídas. Aí você vai saber quantas tarefas foram concluídas no dia, em quanto tempo uma tarefa passou de um quadro para o outro. Esse post-it pode ter itens ali para você completar. Então, quando eu pegar uma tarefa para fazer, eu vou marcar ali o dia e a hora que eu comecei a fazer aquela tarefa. E você passa, então, a controlar isso também dos colaboradores, do time da equipe. É muito, muito interessante esse controle, né? É muito interessante você ver
o trabalho fluindo. E aí você pode ver o trabalho fluindo através do Kanban, né? Essa organização do trabalho. Essa é a grande questão. Agora, é óbvio que você precisa também mensurar, né? Então, quando eu falo que você coloque em cada post-it ali o tempo, que a pessoa, quando tira um post-it, comece a marcar ali quando ela começou, que hora que ela terminou, é para gerar, inclusive, indicadores, né? Para você mensurar quanto tempo está levando cada tarefa a ser executada, quanto tempo uma tarefa para ser retirada, né? Que dia você colocou essa tarefa no quadro, que dia que ela saiu dali foi efetivamente sendo realizada. Então você tem que criar ali, mensurar os seus processos, né? Ter uma forma de medir as coisas, porque a gente só sabe, né? Só consegue controlar aquilo que a gente mede. Então, dentro dessa metodologia, né, desta ferramenta, você pode criar ali indicadores para saber como andam então os seus processos. Defina ali as prioridades das tarefas, isso é uma definição que você tem que fazer mesmo, né? Você já faria talvez naturalmente se você não tivesse nenhuma ferramenta de controle, você já falaria isso para as pessoas, mas é importante que você consiga definir isso visualmente ali no quadro também, para que as pessoas saibam, tenham convicção, né, ao bater o olho no quadro, o que é emergencial, do que não é, do que é diário, do que é corriqueiro, do que é extra, né? As pessoas vão ter uma ideia ali por esse quadro, né? Claro que nem tudo são flores. No momento que você começar a tentar buscar, executar o Kanban, as pessoas inicialmente vão achar que você está querendo controlar efetivamente demais o trabalho delas. Então pode existir uma resistência. Então, antes de você pensar até mesmo em aplicar o Kanban, é importante que você prepare sua equipe para isso, né? Mostre para eles os benefícios, tira essa ideia mesmo de que você vai ficar vigilante ali nas ações, nas execuções deles, porque eles podem achar que você está efetivamente colocando aquele quadro só para supervisionar, digamos assim, só para ficar vigilante mesmo nas atividades que eles realizam ou não, até mesmo pela ideia de punição, alguma coisa desse sentido. Então é importante que você, antes de qualquer coisa, prepare o seu time para executar. E por onde você começa, né? Imagina que você está aí na estaca zero, nunca usou Kanban, por onde você vai começar? Começa construindo o quadro, né? Coloca ali as 3 colunas, a fazer, fazendo e feitas, e você não precisa fazer uma disrupção total, né? O que você pode começar a fazer é o seguinte: começa analisando quais são as atividades que você está fazendo agora, que o seu time está fazendo agora. E aí você faz os post-its das atividades que estão em execução e coloca já naquela coluna do meio. É por aí que você começa, né? Começa por essa coluna do meio, já colocando esses itens em execução. E aí você, conforme você for planejando atividades a serem feitas pelo time, você coloca na primeira coluna, né, do a fazer, e conforme eles forem terminando, eles vão colocando isso na coluna dos itens feitos. Você não precisa gastar nada praticamente para fazer um quadro Kanban, né? Você só vai gastar ali post-it, caneta, fazer um quadro, talvez, se você quiser deixar um negócio mais legal. Mas é claro que você pode também se utilizar aí da tecnologia, olhando pelo lado do Agile também, né, do mundo ágil. A gente tem ferramentas na internet que possibilitam você a criar quadros Kanbans virtuais, que podem fazer muito sentido, ainda mais quando a gente está falando aí de um mundo que está mais hoje home office e tal. Então você pode criar quadros digitais e divulgar isso para o seu time, divulgar isso para a tua equipe, e eles vão percebendo ali tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que, enfim, tudo que estaria no quadro físico, isso está no quadro digital, e as pessoas vão acompanhando, movimentando, e aí você pode inclusive gerar essas métricas, né, essa mensuração de uma maneira automática, né, através da tecnologia, você pode mensurar isso de uma maneira automática.
pode criar alguns gatilhos, você pode levar ali, inclusive, outros tipos de mídia, né? Não só a ideia do post-it escrito, mas levar, às vezes, um vídeo, levar um áudio dentro desses cards aí do Kanban. Então, é uma possibilidade. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar uma enormidade de ferramentas que podem te ajudar nisso. A gente pode te sugerir aqui o Gira, né, que a gente utiliza aqui na Renasoft, ou mesmo o Trello, que a gente também utiliza por aqui. Mas, se você procurar aí na internet, você vai encontrar diferentes opções entre pagas e gratuitas. Veja também aquilo que pode lhe atender melhor. A gente aqui, como eu falei, Gira e Trello são as nossas ferramentas aqui de uso mais diário, né? Dá uma conhecida, dá uma pesquisada aí para você ver como é que é. O importante é que você busque fazer essa cultura aí naquilo que faz sentido dentro da sua organização, nos teus projetos e, por que não, na tua vida pessoal, né? Você às vezes está no ponto X, quer chegar no ponto Y, não sabe muitas vezes, já sabe mais ou menos o que fazer, mas não sabe totalmente como controlar. Cria ali os itens a fazer e cria para você mesmo aí o seu próprio quadro Kanban. Beleza, gente? Esperamos que vocês tenham curtido. Se você quiser mandar para a gente aí alguma dica sobre Kanban, sobre o mundo ágil, quiser discutir alguma coisa, fique à vontade para mandar um e-mail aqui para a Renasoft ou fazer um comentário aí nas mídias sociais aonde o podcast sai também. A gente quer muito agradecer a sua audiência, você aí com a gente, e falar que a gente está sempre à disposição aqui para trocar informações. Valeu, um grande abraço, sucesso para todos nós, fiquem bem e até o próximo episódio. Valeu!